Seja bem-vindo ao Tizan News de hoje, que eu trago uma convidada muito especial que vai falar sobre relacionamentos e eu tenho certeza que você tem muito para aprender com ela. Célia Horta, ela tem muitos anos em experiência com casais. Ela é psicoterapeuta de casais, ela é formada e doutorada na USP em filosofia e psicologia. Ela, durante 12 anos, ela foi host de um programa na Bandeirantes chamado Discutindo a Relação e colunista da revista Caras. Seja bem-vinda, Célia. É um prazer imenso tê-la aqui. Obrigada, Ellen. É um prazer para mim também. Que bom, vamos conversar aí um pouquinho, né, sobre relacionamentos, que é o assunto, o tema que eu adoro. Aliás, é o tema que movimenta todos nós, porque quem somos nós? Nós somos seres que nascermos para viver em duplas ou em sociedade, né, de forma geral. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, que é desde pequenininho mesmo, né? Se você observar as festas infantis, na hora do parabéns, o que que acontece? Com quem será que o fulano vai casar? É bem isso, né? E, quer dizer, as crianças pequenininhas já estão ocupadas com esse tema, com esse assunto. Pré-ocupação. Exatamente, né? Que é uma coisa interessante, ficam com vergonha, aquela coisa toda, mas já estão interessados. Mas no fundo, todo mundo quer, né? Porque eu acho que a gente vive num núcleo onde é composto via de regra, obviamente, existem milhares de casos, mas né, um papai, a mamãe, os filhinhos, o vovô, a vovó. E isso é algo que traz benefícios ou não hoje em dia? Você diz os modelos? Isso. Sem dúvida nenhuma, existem benefícios, né? O modelo é sempre uma coisa interessante, porque a gente sempre pensa no modelo, se eu vi tal coisa, eu vou repetir essa experiência. E não é bem assim, na verdade, também existem os antimodelos. Então, nós não conseguimos ser muito criativos, a gente vai muito por meio de modelos e antimodelos, mas de qualquer forma é muito importante, sim, na formação de qualquer pessoa. Você sempre vai decidir ou ser igual ou ser completamente diferente, mas a referência você tem. A gente fala isso, né? Eu vou fazer exatamente o que a minha mãe fez, ou vou fazer exatamente o contrário do que minha mãe fez, mas de qualquer forma é uma referência. Então vamos para os assuntos mais polêmicos ou nem tanto. Nem vou começar com polêmica, Célia. Eu quero falar com você o seguinte: você é de consultório, faz bastante psicoterapia, né, psicoterapia de casais. Você acha que depois da pandemia, me parece, eu não tenho os números, que houve um boom de separações por conta da pandemia? O que você atribui isso? É porque ficaram todos juntos, confinados, então os defeitos não, as diferenças ficaram gritantes. Você sentiu isso no consultório ou não? Sem dúvida, as diferenças, porque, claro, as pessoas passaram a conviver muito, né, dentro de uma casa, dentro de um isolamento e sem saber quando que isso acabaria. Isso é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. Os casais que já tinham um repertório de relacionamento bacana não tiveram problema. Eu ouvi de muita gente, até é chato dizer isso, mas eu tô adorando essa pandemia. A pessoa até fazia essa ressalva de que era chato falar isso, claro, muitas mortes, aquele horror que foi a pandemia, mas os casais que tinham um repertório de relacionamento bacana ficaram bem na pandemia, puderam criar, puderam fazer coisas diferentes se sentiram de uma forma mais conectados. Exatamente. Né? Fortaleceu o núcleo familiar, eu acho, em alguns casos. De outro lado, aqueles casais que já tinham um repertório complicado sofreram muito também. E aumentou muito a incidência de alcoolismo, drogas. Então, claro que isso também foi um complicador. E, além de tudo, teve um outro problema, que é o problema de não conseguir sair. Por exemplo, quando já havia uma terceira pessoa no relacionamento, isso também trouxe muito problema com amantes, né, na pandemia. Então, e os números são grandes? De pessoas que deveriam estar num relacionamento monogâmico e tem uma terceira pessoa, tanto de um lado quanto do outro? É muito comum. É muito comum. É Teria mais como comum um número, até assim, do que... de 1 a 10? Você sabe que eu não acredito muito em números, por isso que eu não gosto de falar, porque as pessoas mentem muito a respeito disso.
né? O que a gente vê no consultório é que isso é muito parecido, homens e mulheres, em relacionamentos monogâmicos, sim. E também, quando é em relacionamento aberto, existem regras nos relacionamentos abertos, né? Você pode sair com alguém, mas eu quero saber com quem você vai sair. Pode ser um amigo, não pode ser um amigo. Enfim, existem muitas regras, muito ao contrário do que as pessoas pensam. Relacionamento aberto às vezes é até mais fechado, porque o relacionamento monogâmico, ele já tem regras, né, bem claras, com exceção, claro, da chegada da internet, que a gente precisou rever esses conceitos do que seria, por exemplo, uma traição, né, dentro de uma situação em que você está conversando com pessoas, você está trocando mensagem, é traição quando você escreve alguma coisa mais picante ou não, então isso tem que ser muito conversado entre o casal, muito estabelecido. E o que eu vejo é que, respondendo ainda a sua pergunta, mudou muito. Existe essa questão da pandemia, né, que tornou a questão aí das separações, dos divórcios mais frequente, mas, ao mesmo tempo, a questão social também mudou muito. As pessoas estão mais atentas ao que é, por exemplo, um relacionamento abusivo. Então, eu acho até interessante, porque muita gente fala que agora os relacionamentos são descartáveis. Eu sou, né, tô casada há 34 anos, é um relacionamento muito Super estável, mas eu não posso falar que hoje em dia as relações são completamente descartáveis. Não posso falar isso porque eu vejo muitas pessoas que sofriam lá atrás, né? Nossas avós, nossas mães, de repente, não estou falando disso pessoalmente, que ainda bem não passei por essa experiência, mas, né, mulheres de outras gerações e homens também em relacionamentos abusivos que não estão mais dispostos a manter um relacionamento que não seja bom. Mas você sentiu de uns anos para cá uma mudança do perfil de casal no teu consultório? Ou o que você ouviu, né, dos colegas? Ou continua o papai, mamãe, filhinho igual? Como eu trabalho há muitos anos com clínica, eu vou observando essas mudanças sociais, sim. Então, hoje, a gente vê muitos casais, muito mais casais, procurando, por exemplo, psicoterapia de casais homossexuais, casais que estão dentro, então, quer dizer, fora dessa questão só da heteronormatividade. Então, essa mudança, por exemplo, é uma mudança importante. As pessoas querem relacionamentos que sejam bacanas, que sejam interessantes, que sejam saudáveis, felizes, e muito ao contrário até do que muita gente acha, né? Porque muita gente tem uma noção, às vezes, por exemplo, se é casal homoafetivo, não está nem aí, quer simplesmente está muito mais voltado para sexo, quer relacionamento mais descarado. Não, tem muitos casais homoafetivos com relacionamentos muito estáveis e dispostos, né, a entender o tempo inteiro, entenderem o que é, né, o que fazer para melhorar mesmo o relacionamento. Exatamente. Bom, né? Agora, me fala uma coisa, dentro de um relacionamento aberto, o meu eu sigo o tradicional também, como você, não tô há tantos anos, mas e assim eu pretendo estar. Mas quando chega casais de relacionamento aberto, porque eu imagino que no seu consultório vá muito, me traiu ou está me tratando mal, esse tipo de, eu imagino, na minha, né, nunca fiz psicoterapia de casal, que talvez as pessoas vão para tentar se entender e naquele momento está faltando uma conversa. Agora, um relacionamento aberto, qual é o tipo de problema que tem um casal com um relacionamento aberto? Todos também. Os mesmos. Porque, na verdade, psicoterapia de casais, muita gente procura pela questão da comunicação, para trabalhar com prevenção. E isso foi muito comum na pandemia. Muita gente procurou terapia na pandemia por conta disso. A gente quer aproveitar que a gente está aqui
sem conseguir, né, fazer muita coisa. Não, queremos aproveitar o tempo para esse tipo de crescimento. Isso Olha foi que muito legal. bacana. Um dos 8 principais problemas enfrentados em casais é a falta de comunicação. Aliás, Exatamente. eu, Ellen, Uhum, jornalista, acho que 90% dos problemas do mundo se uhum, resolveriam com uma comunicação efetiva. Nos exatamente. casais não deve A ser diferente. comunicação muda muita coisa, de Muito. fato. Então, e assim, essa questão, por exemplo, de relacionamento aberto, eu também trabalho com terapia individual. Então, só que na terapia individual, sempre esse tema relacionamento amoroso está presente. Então, Sempre. sempre, sempre, sempre. Então, claro, às vezes, mesmo em terapia individual, aparece, eu tô querendo abrir o relacionamento, ou o meu parceiro tá querendo abrir o relacionamento, o que fazer, como fazer, é possível, não é possível, e aí a gente vai trabalhando com essa questão, né, do que acontece normalmente. Então, por exemplo, né, para te colocar, é um problema, eu vejo, por exemplo, não vejo problema quando o casal já começa com um relacionamento aberto, fica mais tranquilo, porque casal já está com aquela questão definida. Agora, quando um resolve abrir, aí vai complicando, Nossa, por exemplo. mas há um tremendo descompasso, né? Porque se você começa num relacionamento fechado, como que é possível transitar para um relacionamento aberto? Eu acho bem difícil Fica um pensar num pouco negócio mais disso. delicado pelo seguinte, embora eu vou te falar, na monogamia, nós também mudamos o tempo inteiro, né? Eu casada, por exemplo, há tantos anos, imagina, eu mudei muito, meu marido mudou muito e o relacionamento vai mudando. Então, a gente tem que ir atualizando determinadas questões que vão se modificando dentro da gente. Eu sou uma outra pessoa, a gente é uma outra pessoa todos os dias, na verdade, né? Aliás, é isso que faz o encantamento do relacionamento. E no relacionamento aberto é a mesma coisa. Um pode começar a questionar, e acontece muito também de fazer algum intercâmbio, por exemplo, né, ou um trabalho fora do país, e as pessoas questionarem, e agora? Né? Às vezes é um casal que está namorando, por exemplo, e, bom, nós tínhamos um relacionamento monogâmico, mas e agora? O que a gente faz? Eu vou passar 2 anos fora, por exemplo, vou passar 1 ano fora. O que a gente faz agora? A gente abre, não abre? É um questionamento para os casais. Então, mas não seria uma forma uma inconstância, uma fragilidade de um relacionamento quando você vai ficar? É como se fosse uma pessoa adoecesse. Você gosta, você ama aquela pessoa, você vai ficar ausente dela porque ela vai ficar internada ou porque, por algum motivo que seja. Não é possível você esperar a pessoa voltar? Eu não gosto de levar muito a questão para uma ideia de que seria algo que não deve ser feito, porque os relacionamentos monogâmicos também têm muitas falhas, né? Embora eu tenha optado por isso, é aquela história, a gente nunca sabe. Né? Eu posso Sim. imaginar, bom, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o meu relacionamento, mas a ideia é, eu não estou 24 horas por dia atrás daquela pessoa. Eu não sei o que acontece. Assim como ela também não sabe o que acontece comigo. Né? Eu sei, só eu sei que eu sou uma pessoa fiel. Ninguém Sim, mais ninguém mais sabe. sabe. Então, muitas vezes as pessoas partem, Ellen, de uma crença Que a monogamia vai de resolver que os a problemas. monogamia vai resolver. E o que a gente vê na prática é que não, né? Existem problemas de muito. A traição é ainda a maioria dos casos. E aí, no relacionamento aberto, não tem isso. Porque se você tem uma regra e tá tudo bem, Mais ou metade menos, dos também problemas não do é. consultório foram resolvidos. Não necessariamente também, né? Porque as questões no relacionamento aberto também existem. Então, você vê que a complexidade ela existe tanto nos monogâmicos quanto nos relacionamentos abertos. Por exemplo, se a gente pegar a história do casal ícone de relacionamento aberto, que é o Jean-Paul Sartre com a Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir
tinha muito ciúme, ela sofria com o relacionamento aberto. Eles tinham combinados, né? Eu estava falando dos combinados, que acaba muitas vezes parecendo até uma coisa meio fechada, mas isso para eles era muito sério. Eles tinham um combinado de que tudo teria que ser falado, tudo teria que ser contado em detalhes. Então, por exemplo, se ele saísse com alguém, ele teria que chegar e contar tudo em detalhes para ela. Ele tinha muito prazer nisso. Você entende que aí entra uma questão até individual do que faz sentido para a pessoa, do que ela gosta. Então, por exemplo, ele tinha uma história com a mãe dele, quando ele era pequenininho. Você vê como a gente muitas vezes repete, né? De que ele chegava em casa, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. Ele chegava em casa e contava com detalhes todas as histórias dele de como que tinha ido na escola e tal. E ela ouvia aquilo e ele tinha muito prazer. E ele resolveu, então, ele sentia a necessidade de reproduzir esse tipo de situação também no relacionamento amoroso. E contava em detalhes, e ela também. E também... Mas aí a gente não cai em uma entrevista que eu vi sua, ou um posicionamento seu, de que se ela sofria, era porque era uma coisa que não era natural para ela. E talvez ela, para não se afastar da pessoa, ela se permitia... um questionamento, pode ser, porque né? existia um Tem acordo. Nome isso, né? O medo de você não falar não para os outros, porque você tem medo de ouvir o não dos outros para você. Exatamente. Né? Então, não seria um problema que ela poderia teria? ser, mas de alguma forma, poderia ser que ela também gostasse, por exemplo, de ouvir essas histórias, porque, por exemplo, isso é uma coisa muito comum também entre monogâmicos e entre casais de relacionamento aberto. Quando você entende, observa, percebe que o seu parceiro é objeto de desejo de uma outra pessoa, esse parceiro fica mais valorizado. Acredite, isso acontece muito. Não que necessariamente. O que eu estou falando é o seguinte: não que necessariamente você precise ver concretamente, pelo amor de Deus, não é isso, né? o parceiro com alguém, mas só de imaginar. Entendeu? Só de imaginar, você pensa, meu Deus, isso aqui é o sentimento de que você pode perder. Isso é do ser humano. Isso é mais visto em mulher ou homem? Porque a mulher é mais competitiva, né? Talvez. Porque dizem que as mulheres se vestem para outras mulheres. Não, e que o homem não liga muito para isso. Isso, olha, os homens têm motivações diferentes, né? Existe muita competitividade também entre os homens. Muita competitividade. Mas não no aspecto físico, talvez mais no social. Talvez mais Olha, por exemplo, nas conquistas, né? Quando é muito comum esse tipo de competitividade, por exemplo, um homem que começa a sair com uma mulher casada. É quase que certo que essa mulher casada vai começar a falar mal do marido. Mal do marido para essa terceira pessoa, esse homem que é a terceira pessoa. Por quê? Porque essa terceira pessoa, que é um homem também, estou te falando da competitividade, gosta de saber que essa mulher, ele é, por exemplo, a preferência dela, que é como se houvesse uma rivalidade com outro homem, mesmo que seja imaginário. Entendeu? Então, não necessariamente você... Isso é do ser humano. Não é nem homem, e mulheres. nem mulher. É uma coisa impressionante. Isso tá... Quando a gente vai pesquisar essas coisas, a gente vê isso registrado de alguma forma. Tem uma passagem, por exemplo, né? Eu gosto muito de filosofia antiga. Tem uma passagem no Banquete do Platão. Banquete do Platão é sobre o amor, né? E tem uma passagem do Sócrates, né? Sócrates é um personagem no Banquete, e o Sócrates vai falar o que é o amor, e ele vai falando como é importante para amar de algum jeito, a gente tem que imaginar que a gente não tem aquilo completamente. Então, por exemplo, se você está casado... É a eterna... Por exemplo,
Se eu virar para Conquista. Exatamente. Não, Se eu eterna virar para conquista. você e falar, os seus olhos são lindos, você deve amar os seus olhos. Então vamos dizer que você fale, ó, eu realmente gosto dos olhos que eu tenho. Se você gosta dos olhos que você tem, você não vai falar, ai, como eu gostaria de ter os olhos que eu tenho. Não vai, porque você já tem os seus olhos. Entendi. Entendeu? Então é bom que você tenha Agora, essa dúvida, esse exatamente. medinho, porque talvez é isso que faz E é um medo real. E aí ele complementa exatamente essa questão. Além de você, quando você tem uma pessoa e você ama uma pessoa, o amor de verdade te faz questionar. Será que te faz temer, na verdade? Será que eu vou ter essa pessoa amanhã? Será que eu vou ter essa pessoa no futuro? Né? O que Isso eu é preciso fazer para que isso continue, se perpetue. exatamente. Para me Agora, satisfazer naquilo que eu mais gosto. exatamente. O grande problema do relacionamento monogâmico é que a pessoa crê que tá tudo certo, tá tudo estável e nada vai acontecer. As Então pessoas creem e falam o seguinte: esse é o homem da minha vida, essa mulher da minha vida, tá tudo certo. Eu jogo tenho tá ganho. certeza, o jogo tá ganho. Mas as redes sociais vieram aí para dar uma embaralhada. Exatamente, é uma verdadeira loucura. Então, quando você sabe que você tem relacionamento amoroso, o humano já é assim, você nunca sabe, amoroso também. E essa é a pitada, vamos dizer, que vai fazendo você justamente renovar o seu desejo, né? E, inclusive, os apaixonamentos, porque você pode se reapaixonar pelo seu parceiro. Né? Essa ideia de que é só no começo, que depois vira irmão. Não, depende. Se transforma. Exato. Se você acha que é tudo estático, é complicado. Agora, se você pensa que, poxa, eu não sei o que vai. Olha que coisa interessante, né? No espanhol, a gente fala, as pessoas falam, estou casado. Né? Estou. Não sou. Não é sou. Nós falamos, sou casado. Sou casado. Estou Quer dizer, casado. o sou dá justamente essa ideia de estabilidade. Nossa, mas não existe as pessoas como eu que acha ótimo que o jogo tá ganho para não ter que Eu também me acho. preocupar com outros tipos. Eu também existe. acho. Eu só não acho que o jogo tá ganho. Não, eu acho bem. uma delícia a estabilidade. Não Viver não traz até talvez a estabilidade, esse compromisso, essa fidelidade não traz uma paz? Traz, sem dúvida nenhuma. Mas É uma delícia, mas a gente confusão. só pode falar daqui para trás mesmo do que você pode ver. Essa que é a ideia. Do que você pode ver. O futuro, a gente realmente não tem essa. A gente imagina pelo tipo de comportamento que o outro tem, que a gente sabe. Mas olha, muitas vezes eu escuto no consultório a própria pessoa falando: Célia, eu tô traindo, por exemplo, um homem, e mulher também. Eu tô traindo a minha esposa, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu não entendo o que aconteceu. Eu amo, eu tenho desejo por ela. A gente se dá super bem sexualmente. Eu não sei o que aconteceu. E o que acontece nesses casos? Eu só tô te explicando se muitas vezes nem a própria apavorada aqui. Se muitas vezes nem a própria pessoa sabe. Você imagina você saber do outro. É muito louco isso. A instabilidade, talvez, emocional. Não sei, assim, não é instabilidade, é uma inconstância ou não gosta. Tem gente que gosta de confusão. Na verdade, se você parar e pensar, eu não sei se dá para chamar de inconstância ou instabilidade, porque a monogamia é uma construção social e a gente entende, né, que deva fazer uma coisa, mesmo sendo uma construção social, você topa ou não topa esse tipo de construção social. Mas, a princípio, né, por que seria instável, entendeu? Seria instável se você considerar a construção social. Isso sim. Agora, do ponto de vista individual, o que se passa pelo histórico da pessoa, né, pelas experiências, pelas emoções, né? Tudo que ela traz de repertório mesmo. Às vezes ela é mais intolerante ou mais tolerante. E é tanta coisa que está em jogo. É possível ser feliz no mesmo casamento após uma traição? Bom, aí é uma outra questão, né? Seria possível, é possível ser feliz após uma traição, desde que você trabalhe isso na relação. Porque a partir de uma traição é um outro casal.
é uma outra, são outros dois indivíduos, vamos dizer. Então, as pessoas muitas vezes acham que traição, a pessoa tem que esquecer, por exemplo, a traição. Ninguém vai esquecer uma traição. Ninguém esquece Você tem uma que viver traição. o luto da traição. Você vive o luto, você pode perdoar a traição, mas você não vai esquecer, porque muita gente vira a página. Então, É impossível virar a página. Não, você não vai. Aquela página está lá, naquele seu livro da vida, está lá. E você pode entender que ao longo do relacionamento tanta coisa boa aconteceu e você pode considerar que aquilo foi um deslize, por exemplo, e entender que aquilo de alguma forma vale a pena ser trabalhado. O problema é que o traído e o traidor têm que trabalhar essa questão, porque num primeiro momento, um traidor, por exemplo, fala assim, não, agora eu vou fazer tudo o que você quer, e manda flores, e né, joga volta naquele jogo de sedução, exato, de conquista. E acha mesmo, e tá com boa vontade mesmo. O problema é que também essa pessoa que traiu tem que entender que quem foi traído também já é uma outra pessoa que vai ficar mais desconfiada. Eu acho que eventualmente eu não aceitaria, talvez por conta disso. Eu acho que eu perderia a minha tranquilidade. Qualquer sinal de meia hora mais tarde, ou não atendeu o telefone, estava offline durante 2 horas, pronto, já é o suficiente para talvez né, haver aquele resgate daquela emoção ruim. Tudo, né? Tudo, traído, porque eventualmente a pessoa fica triste, eventualmente ela tem que voltar a conversar, a memória às vezes fica meio fraca para esse entendimento de que tá tudo bem. Então ela volta a pensar na questão e precisa de um apoio constante, vamos dizer, claro que a coisa vai amenizando ao longo do tempo. E aí sim, isso pode tranquilizar o casal e às vezes pode até melhorar, porque determinadas questões que aconteciam antes e que eram prejudiciais, o casal passam a não acontecer exatamente, mais. O casal passa a questionar. Agora, isso que você falou, eu não conseguiria, eu não toparia, tal. A gente ouve muito isso de pessoas monogâmicas. Eu jamais eu perdoaria tudo, menos uma traição. As pessoas falam. É comum, muito comum. Eu me identifico com essa frase. Comum. O problema é que, depois de uma traição, a pessoa, muitas vezes, ela se sente traída pela própria cabeça. Porque ela fala, poxa, eu sempre falei que eu não perdoaria, agora eu estou me vendo disposta a perdoar. O que está acontecendo comigo? Entendeu? Não, eu também acho que nós somos fruto daquilo que a gente está disposto a viver. Não acho que não é escrito em pedra, não é? Exato. Não é. Exato. Mas hoje num primeiro momento, aí sim. sim. É bom, a gente lida com o que a gente, né, sente hoje. Antigamente, as mulheres, eu até vi uma entrevista sua, que as mulheres, para se tornarem um indivíduo, elas precisavam de um marido, né? As mulheres, principalmente. Hoje, né, com todas essas mudanças, esses comportamentos sociais, né, o empoderamento feminino e tal, as mulheres se tornaram menos dispostas a aceitar uma traição? Ou é meio, agora eu também posso, eu também vou fazer igual? Ela se coloca um pouco nessa situação do homem. Você sentiu isso em algum momento? Existem as duas situações, né? Existem pessoas que são mulheres que estão mais dispostas a esse jogo mais aberto, e existem mulheres que continuam entendendo que não. Inclusive que entendem uma traição, por exemplo, como algo muito grave e que seria considerado até muitas meninas falam o boy lixo, né? Aquela coisa do boy lixo, né? E entendem como uma coisa abusiva, por exemplo, né? Porque acabam descobrindo detalhes. Esse que é o grande problema hoje. Problema não, né? É uma situação que não tem o que fazer, é nova. Antigamente, quando as pessoas descobriam uma traição, elas descobriam através, por exemplo, de uma ligação, a extensão do telefone, ou via uma cena, um beijo, um afago, qualquer coisa assim. Hoje não, você acaba vendo coisas que são muito pessoais, com muito detalhes, como, por exemplo,
mensagens, mensagens escritas, áudios, vídeos, e fica tudo lá registrado. Então, é muito volume de informações. Muitas vezes a pessoa, quando descobre uma traição, vê que a coisa é muito mais complicada do que ela imaginava. Então, tudo Mas mudou. também é impossível trair como se traía antigamente, porque hoje é tudo rastreável, tudo você tá online. Eu acho que ficou também mais difícil, né? As pessoas tomam outros cuidados. Outros cuidados. Outros Isso, cuidados. talvez Então, seja isso. A traição não parou de e olha, acontecer. você estava falando de mulher e homem, eu vejo mulheres e homens traindo. A É- é- diferença, Quanto é no seu eu, consultório, com no base na sua meu experiência? consultório, 50-50? 50-50. Ah, Muito pouca sério? diferença, muito pouca diferença. Eu já tive, por exemplo, uma situação de um casal que veio por causa de uma traição, ela foi traída, e depois ela chorava muito e tudo, e depois de muito tempo, não, depois de 3 meses, mais ou menos, ela veio sozinha e me disse que ela também já tinha traído. Então, a mulher, o que que acontece? A mulher, ela sabe esconder mais do que o homem. Escutaram essa? A mulher, e eu não estou falando isso como uma, né, Defensora, não, nem ai, somos. Não, não, não é isso. não é isso. O que acontece é, exatamente pela questão social, o homem, quando trai, ele é o pegador. A mulher não. A mulher é uma desqualificada. Então, socialmente, a mulher tem medo de ser descoberta. Então, ela toma mais cuidado. E, normalmente, quando há, por exemplo, um homem e uma mulher casados traindo seus parceiros, quem é descoberto, quem é flagrado é o homem que está traindo e não a mulher que está traindo. Entendeu? É interessante. E os motivos da traição podem ser inúmeros, né? Entre eles. Primeiro lugar, a vaidade. Sério? A vaidade é o primeiro. Um quer ter mais razão do que o outro. Não, vaidade que eu digo, por exemplo, se eu estou num relacionamento há tantos anos, décadas, né? Eu tenho um relacionamento que é profundo. O meu marido conhece minhas qualidades e conhece algumas qualidades e muitos dos meus defeitos, né? Sim. E não todos, porque nem eu conheço todos os meus defeitos, mas conhece muitos dos meus defeitos, mesmo assim, ele quer estar comigo, isso me deixa muito feliz. Porque eu falei, poxa... É uma escolha, né? Poxa, ele conhece tantos defeitos e ainda... de todos os dias. Ainda assim ele quer ficar comigo, quer dizer, é um relacionamento profundo e eu acho que é o melhor dos mundos, né? Só que tem gente que tem dificuldade em aprofundar o relacionamento, justamente porque quando você aprofunda o relacionamento, o seu parceiro te aponta o dedo e fala: você faz isso que eu não gosto, você é isso que eu não gosto. Então, a pessoa se mantém no superficial. A pessoa, o que acontece? Ela conhece alguém que entrega muitos elogios e a pessoa começa a se achar. Nossa, eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Porque essa pessoa está me falando que eu sou maravilhosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou demais. E é isso que acontece num primeiro momento de relacionamento. Então, o que acontece? A vaidade faz com que aquela pessoa caia nessa esparrela de chuva, de bombardeio de elogios. Muitas vezes. Isso é prejudicial, ao invés de ser um fator de grande problema. Impulsionar o outro, ele acaba deixando um maior do que o outro. Você veja que pode ser, vamos dizer que tanta gente trai e conhece realmente o que é felicidade por meio dessa traição, né? De você abandonar o seu casamento, casar pela segunda vez, isso acontece muito, e corrige determinadas questões para uma vida amorosa. Existem muitos casamentos, segundos, né, casamentos que foram feitos dessa forma, que foram iniciados dessa forma, por meio de uma relação extraconjugal e que deram muito certo. Mas o problema é que isso não é a maioria. O problema é que muita gente começa uma traição por conta da vaidade. A vaidade é o primeiro, a coisa mais importante. Não imaginava. E por quê? Porque o que acontece? É começo de relacionamento. Começo de relacionamento é paixão pura.
Você mal conhece o outro mal te conhece, você esconde os defeitos, valoriza as suas qualidades, o outro faz a mesma coisa. E Na hora do jogo, você só vai conhecer depois. Então tá tudo uma maravilha. É diferente de um relacionamento de anos em que você conhece a pessoa por inteiro. É muito verdade, diferente. É verdade. Por isso que eu valorizo demais os relacionamentos longos, porque aí você pode, de fato, conhecer a pessoa. Eu queria que você falasse, pegando esse gancho, me veio aqui uma conversa que você teve na sua rede social, que, aliás, depois a gente está colocando as redes sociais da Célia aqui, vale a pena, que vocês vão aprender muito, tem muito conteúdo. Que bom. Esse amor desse início, onde a gente esconde os nossos defeitos e só mostra as nossas virtudes. Eu me lembrou da Ana Hickman, do Alexandre e do Edu Guedes, que foi uma polêmica. Traiu, não traiu, já estava tendo aquele caso ou não. E depois que eu assisti você falando, eu fiz um pré-julgamento do relacionamento, mas depois que eu ouvi você falar, te ouvi falar, eu descobri que é possível você se apaixonar muito tempo depois. Você é amigo daquela pessoa e não tem sentimento algum. E o sentimento aparece depois. E é bom, porque você já desconstruiu todos os bons, as virtudes. Exato. Quando eu fiz esse vídeo, eu quis deixar muito claro que a minha questão não era saber se havia traição, se não havia traição. Isso, nesse momento, é o de menos. O que eu quis dizer nesse vídeo é que, que muitas vezes uma amizade profunda, só amizade, ela sim pode ir se transformando em amor. E, por incrível que pareça, isso sim tem estatística, são os relacionamentos que mais dão certo. Porque você já desconstruiu a imagem do perfeito. Porque não tem aquele apaixonamento de começo. Existe apaixonamento, sim, quando você descobre que é amor. Aí você acha, nossa, como que pode acontecer? Antes, exato, né? Pega fogo mesmo, né? Não é um relacionamento morno. Mas é um relacionamento, é muito interessante. Aliás, o meu relacionamento foi assim. Eu sou amiga de infância do meu marido. Olha só. Sou amiga de infância, não namorávamos desde a infância. Eu sempre deixo claro que não era tão patológico assim, mas fomos, né, descobrir o amor muito depois da amizade, né? Olha só. E é isso, você conhece muito a pessoa em outra situação que não é no relacionamento amoroso. Então, isso te permite aprofundar mesmo o relacionamento. Esse é o amor verdadeiro? Você usa um termo, storge? Porque vem do grego, né, que significa o amor sem o fogo, né, sem essa loucura que é esse apaixonamento quando você não conhece a pessoa. Então, mas eu faço essa ressalva. Não é que não há apaixonamento. Há apaixonamento, sim. Mas depois com um repertório mais maduro. Exatamente. Você é mais pé no chão. Você sabe mais onde você está pisando. Mas, claro, é a mesma coisa. Todo mundo corre seus riscos. Mas, de qualquer forma, é um relacionamento que tem mais chances de dar certo. Isso numericamente mesmo. E as mulheres que estão nos assistindo, ou os homens, e que têm um problema de comunicação mesmo, aquela coisa assim, puxa, a gente se gosta, a gente tem um compromisso, a gente criou uma família, mas não conseguem se entender. Tem saídas, é sempre, por exemplo, uma terapia de casal, um consegue fazer uma terapia sem o outro? Consegue. Consegue. Porque às vezes um não topa a terapia de casal, né? Mas o que acontece é que o casal, ele funciona sempre de maneira complementar. Então, eu chamo até de casal, o casal é Lego. É Lego, sabe aquele encaixe perfeito? E o que acontece? Se um procura uma terapia, vai se modificando e o outro naturalmente vai buscando o outro encaixe. Ou não, né? Ou acontece máxima, às vezes. Né? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Porque se você quiser resultado diferente e fizer sempre o mesmo. Exato, porque o que acontece nas brigas? Os casais, Ellen, brigam sempre do mesmo jeito. E se reconciliam sempre do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? Eu sempre tenho um que briga, mais... quer virar a cara,
demora para se reconciliar e o outro vai lá, fica mal, tenta, vamos ficar bem e tal. Sempre tem uma diferença entre os casais. Então, os padrões têm que ser quebrados nas brigas. E eu falo isso, quando eu falo isso, eu pego o exemplo de escovar os dentes. Você começa a escovar os dentes sempre pelo mesmo lado. Experimenta uma vez começar pelo lado diferente, pelo outro lado. Essa é a ideia. Você tem que, por incrível que pareça, brigar de um jeito um pouco diferente, que seria o bom combate. O bom combate é você, primeiro, escolher as suas brigas, porque nem tudo é Mas tem motivo casal de que briga. quer, assim, sempre ter razão, né? Isso eu acho que é um problema que deve ser muito difícil. Muitas vezes tem a ver com isso, né? A pessoa quer ficar lá brigando, porque fica aquela disputa para ver quem que vence, né? E não é por Não é aí. por aí. Você tem que aprender a ouvir o que o outro tem para te dizer. No Brigas mínimo. diferentes te traz comportamentos diferentes. E aí Exatamente. uma percepção do outro diferente. E entender qual é o seu padrão, porque a gente cai em padrões. A gente aprende a se relacionar de um jeito lá no começo da vida, aliás, e vai repetindo esse tipo de padrão. Eu imagino aqui, por Sempre exemplo... tem um que é mais ansioso, né? Sim. E já era ansioso lá no começo da vida. Ninguém muda, né? Você só... Quando você tá Muda. namorando uma pessoa e ela tem um determinado comportamento, e você achando que depois que ela casar ela vai mudar, não, aquilo só vai ficar maior. Provavelmente. Você que talvez vai ter que ter ferramenta para lidar com aquilo de forma muito mais... uma lupa. Exatamente. A pessoa muda, mas ela precisa se entregar a um trabalho mesmo de conhecimento interno, não necessariamente uma terapia, mas alguma coisa ela precisa fazer. Algum tipo de reflexão, algum tipo de entrega nesse sentido ela precisa fazer, senão ela vai repetindo a experiência. Mas é importantíssimo que pelo menos um dos dois busque uma ajuda de um profissional. Sim, o ideal seria que buscasse mesmo, porque não tem como, a gente não consegue ser espectador da nossa vida, nós somos parte e protagonistas. O psicoterapeuta ele faz aquele papel do juiz, né? Ele fala assim, olha que não é juiz, eu acho, é o conciliador. Conciliador, mas também te faz sair desse papel de só protagonista e passa a te dar ferramentas para você também ser espectador. Responsabilizar. Espectador, plateia. Né? Entendi. Você começa a ver o que você está fazendo. E então isso vai fazendo toda a diferença. Um outro tema que me chamou muito a atenção, eu nem sei falar. Gaslighting. Gaslighting. O que é esse gaslighting? Porque assim, eu vi um vídeo que você postou e eu fiquei extremamente incomodada com aquilo, porque aquilo me trouxe coisas ruins de relacionamentos que eu tive antes de encontrar o meu príncipe. Que bom. É muito comum a mulher se colocar nesse papel de gaslighting. Gaslighting. Explica um pouquinho para você, mulher que está em casa agora, às vezes você está vivendo isso e existe talvez alternativas. Porque é um tipo de violência muitas vezes muito sutil. É uma violência que diz respeito a uma desvalorização do outro. Nossa, eu achei tão igual ao que eu já vivi e tantas minhas amigas viveram. E a gente até estava... Vamos pegar um exemplo, a gente estava falando de traição. Por exemplo, o homem está traindo e aí a mulher começa a reparar algumas diferenças de comportamento, pega uma coisinha, mas fica meio no limite de saber se é ou não é. Aí o homem vira e fala, você é louca? Você tá louca? Lá vem ela com esse papo. Lá vem você, exatamente. Lá vem você de novo com essa história. E vai convencendo a pessoa de que realmente ela está fora da realidade. E isso é uma violência psicológica muito séria, chama gaslighting, por causa de um filme muito antigo, em que, muito antigo, mas muito forte nesse sentido, em que o homem ficava mexendo naquelas lamparinas de gás, e ia aumentando e diminuindo a luz, né? E
E ela ia falando, nossa, a luz está diminuindo, está aumentando, e ele fala, não está acontecendo nada. Então, isso é enlouquecedor, e é enlouquecedor. Quando a pessoa, porque é muito sutil, a pessoa não percebe, muitas vezes as pessoas tentam mostrar para ela, mesmo assim, ela acha que não, demora muito para enxergar. Muita gente me manda, né, direct e tal, e várias pessoas falam, nossa, eu demorei muito para perceber isso, e mesmo as pessoas me falando, eu demorava para perceber. Esse tipo de conteúdo salva, elas falam. É isso. Por quê? Porque realmente você precisa ouvir uma vez, 2, 3, 4, para em algum momento acender a lamparina, acender de vez, você enxergar. Exatamente. Mas aí a minha pergunta que eu quero fazer para você é essa. Nesse gaslighting, é a mulher que se permite, ou o homem que se permite, porque com certeza existem homens vivendo isso também, não é só a mulher. Aliás, acho que muitos homens vivem isso, porque a mulher tem tendência a falar, você tá louco. Também. A gente atormenta a cabeça dos homens, né, as mulheres. Tem de tudo, Mas isso é um problema da pessoa que tá passando por isso, ou do agressor? O agressor também, né? Porque o agressor são problemas diferentes, mas são complementares. Então, mas como sair dessa trama? Porque normalmente são pessoas, os agressores são pessoas muito manipuladoras, né? Agora, o pessoal fala muito de narcisismo, né, nas redes sociais, são pessoas narcisistas que têm muita necessidade de controlar o outro. Então, com qualquer tentativa de viver a própria vida, o parceiro começa a sofrer esse tipo de violência. Então, nesse sentido, é complementar, mas os problemas existem dos dois lados. Então, o que acontece? Se esse casal se separa, provavelmente esse agressor vai encontrar uma outra vítima. Ah, é? Sim. Mas a mulher que está agora assistindo, ela está vivendo isso, ela consegue reverter isso, ou a única saída é a separação de uma pessoa como essa? Olha, é muito difícil uma pessoa que é agressora neste nível, é muito difícil que ela aceite ser ajudada. Um narcisista, por exemplo, ele não vai querer, porque na terapia, no mínimo, você ouve o que você quer e o que você não quer. Sim. Entende? Mas quando você nem quer escutar o que você não quer, você nem se permite o crescimento, a evolução, a transformação. Exato. E também, é isso que eu te falei, também depende dessa virada. Então, a vítima também tem que tomar cuidado, porque senão ela vai trocar 6 por meia dúzia. Verdade. Né? A vítima também precisa de uma virada. Você falou que você já teve no passado, provavelmente você teve uma luz em algum momento e falou, eu não quero mais isso para mim, acabou. Eu enxerguei antes de... Não precisei perder a minha autoestima 100%. Eu teve um momento assim... que eu falei, gente, mas isso não é normal, como é que eu tô me permitindo? Hoje eu olho para trás e falo, gente, eu permiti demais, porque tem uma parte do gaslighting que eu li dela, que eu ouvi dela, que é uma manipulação que você passa a desconfiar de si mesma, e o outro, que eu acho que isso aí você talvez vá se identificar, o outro se faz de silencioso, não vou me meter com isso, e aí te faz ser uma louca, e o silêncio dele parece um apaziguador, um pacificador, quando na verdade é a maior agressão que alguém poderia fazer. É o que eu não vou falar com você, e fica em silêncio, e na verdade... aquilo me tocou de verdade, profundamente. Porque o silêncio, a pessoa transmite uma ideia de que ela é pacífica. Isso, que louco isso. E não é. Na verdade, o silêncio é ensurdecedor, é muito barulhento e agride demais, porque, além de tudo, é como se essa pessoa, esse violento, convence a vítima de que a vítima é a encrenqueira. Isso, né? As mulheres têm fama de encrenqueira, mas na verdade
nós somos, muitas vezes, vítima de um cara que sabe manipular, sabe agredir de forma bonitinha, né? Bem sutil, Não é o agressor mas que muito bate, violento. esse a gente sabe. Exato, isso é muito concreto. É concreto. É um horror, mas é concreto. Você se permite ou não, mas também existem travas para as pessoas, muitas mulheres vão mantendo, porque é muito difícil também sair, mesmo com agressão física, se a pessoa está nesse envolvimento mais prejudicial mesmo, é difícil às vezes sair. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é de um outro tema que nós estamos vivendo, assim, as mulheres, de forma em maior número, do amor, do golpe do amor. Gostei muito disso, porque tem muitas mulheres vivendo isso, e você citou uma que fez um depósito de R$ 2.500 para o Fábio Júnior. Uma diarista. Ela imaginou que ela estava dando dinheiro para o Fábio Júnior. E ela caiu num golpe. Mas é claro, nós não estamos falando dessa pessoa que muito provavelmente tem pouca instrução. Mas eu quero elevar um pouco a régua dessa discussão e trazer para as pessoas que são instruídas e mesmo assim também caem nesses golpes do amor. Não tem a ver com instrução. Não tem a ver. Mas eu quero usar isso como pano de fundo para trazer para reflexão aqui da mulher a que ponto ela pode também chegar a sofrer um golpe do amor. É isso, né? Muitas vezes a pessoa está no desespero, a mulher, por exemplo, está no desespero de conseguir alguém, de ter alguém, né? E aí ela vê muitas vezes uma possibilidade, muitas vezes uma ideia de atalho. Se eu depositar tanto, essa pessoa vai ver que eu estou muito disposta, que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou interessante, que eu sou uma amiga, e acaba caindo. Caindo nesse... O ponto mais importante é esse, a pessoa ela quer acelerar as coisas. Muita gente, aliás, golpe de forma geral. Sim. É assim. É assim, né? Você quer atalhos. Você quer... Nos atalhos, exato. Se você parar a pensar, né, você tem que fazer isso agora. Eu preciso disso agora. Ele, no caso, o golpista falou isso para ela. Eu preciso agora desse valor, porque a minha mulher, eu briguei com a minha mulher e ela tirou tudo da minha conta, eu estou completamente sem dinheiro, e ela depositou. Na verdade, é essa pessoa que precisa se tratar mais, né? E aí, pegando esse gancho ainda, da pressa que as mulheres têm de talvez encontrar alguém, tem também muitas mulheres que se separam, e aí volta pra pista, né, como dizem, e aí elas entram nesses sites de relacionamento, e eu também vi um vídeo seu falando sobre isso, né, a mulher, como ela não quer mais perder tempo, ela tem muitas qualidades. Por que os homens se afastam dela? Porque ela fica querendo mostrar muitas das qualidades dela, e aí o cara acha chato. As pessoas estão buscando atalhos nas redes sociais, principalmente de relacionamentos, e não é isso, né? Esse é o pior caminho. Esses aplicativos de relacionamento, realmente, para alguns casais, funcionam muito. Tem casais super bem estabelecidos, felizes, que se conheceram por meio de de aplicativos, e está tudo certo, tudo ótimo. Muitas vezes tem até aquela coisa do perfil e tal, e acaba facilitando mesmo a vida. O problema é que muitas vezes isso é uma ideia de que a mulher muitas vezes fica muito ansiosa, né, para resolver, para acelerar o processo, e muitos homens falam, mas calma, porque o homem fica numa situação mais confortável, como se ele tivesse sempre escolhendo. Isso é uma coisa bem, né, bem cultural mesmo, né, eu não tô, né, não tenho que fazer força nenhuma, ela que vem, e as opções elas que venham, eu escolho, né? Exatamente. Então, o que acontece, né, ainda naquela linha de entender que a gente só deseja o que a gente não tem, é a mesma coisa. Não dá tempo para os homens entenderem que isso é um desejo, que essa mulher pode ser desejável, sim, por ele, entendeu? E então é muito importante, para quem procura, por exemplo, uma rede social, é muito importante que ela dê tempo ao tempo, né? Que ela consiga esperar. E isso não é jogo.
Isso não é jogo, não é que eu estou propondo um jogo, olha, se faz de difícil, não é isso não. Deve ser, porque ela também tem que observar. Isso é super saudável, ela entender se esse homem é realmente interessante, se ele realmente quer, se ele está lá falando um monte de coisa bacana, mas se ele realmente está disposto a fazer o que ele está se propondo a fazer. Enfim, você vai conhecendo a pessoa aos poucos, e isso é saudável. Então, não é jogo nesse sentido. Porque muitas vezes, quando eu falo isso, a pessoa, não, isso é jogar. Não é jogar. Não. Isso é uma coisa de passo a passo, você entendendo. Aprender, lidar com as suas próprias carências e não transferir para o outro algo que você precisa resolver em si. Tem homens que são muito ansiosos também, tá? Também. Muito ansiosos. E muitos homens estão em busca de mulheres, mas eles simplesmente não estão se encontrando. Esses homens que querem encontrar não encontram esse tipo de mulher, e esse tipo de mulher que não quer saber de nada acaba caindo. Eu não sei, essa equação um dia precisa dar certo, Célia. Eu acho que é uma eterna busca. Uma eterna busca, né? Uma eterna busca. A ideia é a gente ter cada vez mais ferramentas para entender o que fazer nessas situações. Por que uma pessoa acaba não dando certo, né? O mercado está aí, né, para todo mundo. O que acontece? Que algumas pessoas ficam tão insatisfeitas nos relacionamentos. Aí precisa pensar, aí precisa entender o que está acontecendo. Ai, gente, eu preciso acabar essa entrevista. Uma pena, coisa. Porque tem 1 milhão de assuntos. Eu acho que eu quero trazer a Célia. Eu já faço um convite aqui. Eu sei que sua agenda é muito complicada, Célia, mas assim, eu tenho muitos outros assuntos. Eu queria falar com você sobre as ínsulas. Você sabia que o seu chulé, o jeito que você passa fio dental no dente, pode estar atrapalhando o seu relacionamento? Homens e mulheres, principalmente os homens, que são meio porcões, assim. Mas tem muita coisa interessante que eu queria falar. Esse post foi uma coisa bem interessante, em termos de retorno, assim, desses directs, né? Eu realmente, foi muito bom, porque eu mostrei pro meu marido, que absurdo, porque ele acha que isso não é um problema, que é só intimidade. Mas não, a gente realmente acaba com o desejo quando entra o nojo na jogada. Posso fazer, então, mais uma conversinha? Vamos lá. Então, antes de encerrar, eu preciso falar desse assunto. Sabe aquela história que, às vezes, você vai escovar dente, sem falar das coisas piores, né? Tipo, usar o banheiro com a porta aberta, fazer um monte de coisa que pode ser confundido com intimidade. Isso você pode estar gatilhando no seu parceiro ou parceira, esse tal de ínsula, que explica isso, tenta resumir, Célia, e eu quero você de volta aqui, porque a gente tem muitos outros assuntos para tratar. Vamos. Então, a ínsula é uma região, né, do cérebro que é acionada quando você vê alguma coisa estranha. E isso diz respeito à sobrevivência, inclusive. O exemplo que eu dou no post, que eu acho que é uma coisa interessante, por exemplo, esse copo de água está aqui, água limpinha, gostosa de beber, eu estou com sede, mas se eu pego esse copo e dou uma cuspida nesse copo, a saliva é minha. Enquanto a saliva está na minha boca, eu não tenho nojo da minha saliva, porque a saliva é minha. Mas se eu cuspo no copo, quando eu vejo, em pouco tempo eu fico com nojo de beber essa água. Eu mesma, mesmo sabendo que a saliva é minha. O que acontece? O que acontece é que o cérebro já entende, já lê isso como algo estranho, e por isso que tem a ver com a sobrevivência, coisa, né? Muito séria mesmo. Então eu fico com nojo. E o que acontece nos relacionamentos amorosos? Muitas vezes o casal vai entendendo que isso é intimidade. Eu, por exemplo, soltar gases embaixo dos lençóis é intimidade. Não é intimidade, isso é avacalhação. Isso é avacalhação. Aliás, quando eu era adolescente, a gente tinha essa brincadeira, né? Relaxa, mas não esculacha, né? Por quê? Porque você pode relaxar, você pode ter intimidade, claro, mas as coisas não são assim. Você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acionar a ínsula do cérebro do seu parceiro, e o seu parceiro vai ficar com nojo de alguma coisa e você vai diminuir o desejo sexual.
Olha que importante isso. Você que aí solta o seu punzinho debaixo dos lençóis, exatamente. não faça mais isso. Não é legal. Porque você vai estimulando no outro algo que pode ser ruim aí pra você lá na Não, frente. isso é tão sério, né? Porque as pessoas reclamam tanto. Ah, porque o desejo vai diminuindo. Depende muito. Boa notícia, né? Não realmente o desejo pode se manter num relacionamento longevo, sim. A má notícia é para poucos. Por quê? Porque a gente tem que tomar determinados cuidados mesmo. Você entende? Não dá para banheiro de porta aberta, fio dental. Para quê? Não precisa. Não. Você tem que manter um certo, né? Faz parte daquele que a gente falou lá no começo, né? Daquele cortejo da sedução, isso, né? Mantenha algumas coisas em mistério. Faz bem para o relacionamento. Não é intimidade, não significa isso, né? Não, intimidade é maravilhosa e bem-vinda, mas isso não tem a ver com intimidade mesmo. Não tem a ver com intimidade. Né? E a gente tem que pensar nessas questões, porque realmente, por que alguns casais longevos acabam mantendo o relacionamento sexual, o desejo muito bem, obrigado. Por quê? Porque eles mantêm um pudor ali no relacionamento. Entre outras coisas, claro, né? Sim. Mas é isso, né? A gente precisa. Parte. Isso faz muito parte disso. Viu? Eu falei que ela seria especial. Eu tenho certeza que você também ficou com vontade de trazê-la outras vezes. Célia, eu nem sei como te agradecer. Eu é que agradeço. Adorei a conversa. Uma loucura, mas assim, eu quero que você venha mais vezes, porque tem muitas coisas de relacionamento. Eu venho sim. Faz parte de 50% da nossa vida. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e eu fico muito feliz com o convite. Fluiu muito a conversa, muito bom. Obrigada. Sigam a Célia nas redes sociais dela. A gente vai... Siga, porque tem muito conteúdo legal. Ela também tem um canal no YouTube e depois a gente pode até trocar figurinhas. A gente pode, né, fazer uma roda de conversas com mulheres interessantes. Vamos pensar nisso. Gostei muito de você, Célia. Muito obrigada. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, já nos siga nas redes sociais, acione o sininho e já compartilhe com outras pessoas para que cada vez mais a gente atraia outras pessoas para consumir conteúdos especiais como esse.